Você está ouvindo Band News Entrevista com Pamela Luciola. Oferecimento Prefeitura de Salvador. Eu e você, juntos por um período de chuvas mais tranquilo para todos. E Governo do Estado, Bahia, terra da liberdade. Band News Entrevista de volta neste sábado, 15 de julho, ao vivo aqui, direto dos estúdios da Rádio Band News FM Salvador. Agora com um novo entrevistado para a gente conversar aqui. Eu vou bater um papo com o Altair Santana, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Altair, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Pamela Luciola, né? Isso, Pamela Luciola. Estamos aqui à disposição de você, Sandra. Muito bom, Altair. Eu quero começar primeiro falando sobre a profissão do médico veterinário, né? E também do zootecnista. Eu acho que muita gente, quando a gente fala assim, eu vou fazer veterinária, a gente já pensa, não, essa pessoa deve ter um amor grande por gatos, cachorros, né? Que de fato é o que desperta ali, né? Esse amor pelos animais de uma forma geral, desperta o desejo de ser um médico veterinário, mas a profissão vai muito além disso, né? Exatamente. Essa área, a lida com cães e gatos, a clínica de cães e gatos, é uma belíssima área da medicina veterinária. Mas a medicina veterinária tem mais de 80 áreas de atuação, é uma profissão muito importante para o país, e as áreas são as mais diversas, não é apenas... porque na lembrança da população é que é um médico de cão e gato, né? Mas esquecem às vezes até dos outros animais. É verdade. Muito bem, né? E a gente sabe que a medicina veterinária, na verdade, ela está presente nos mais diversos setores do nosso dia a dia, né? Também dos seres humanos, desde a nossa alimentação até o cuidado, por exemplo, com o ambiente que vivemos, né? E você falou sobre as áreas de atuação e eu quero destacar, a gente vai conversar um pouco sobre isso logo mais, que é a questão do controle e prevenção de doenças também, né? A inspeção, fiscalização de produtos, pesquisa de tecnologia de produção também, estudos de medidas de saúde pública, além, claro, do cuidado com a saúde dos animais de pequeno, médio ou grande porte. E a profissão do zootecnista, na verdade, me fala um pouco dessa diferença, né, entre um médico veterinário e um zootecnista, Altair. A medicina veterinária, o zootecnista, na verdade, é uma profissão mais recente, mais nova. Muita gente, às vezes, não conhece, né, não sabe nem o que é um zootecnista, mas é uma profissão belíssima, uma excelente profissão, que atua principalmente na área do melhoramento animal, né, busca bons resultados zootécnicos, bons resultados de produtividade para a produção animal. São profissionais muito bons na área de alimentação animal, eles são os grandes nutricionistas da área animal, são os zootecnistas, e trabalham também no melhoramento animal, no melhoramento genético, na reprodução. Então, é uma profissão que tem um objetivo muito forte de melhorar os resultados zootécnicos, os resultados econômicos de quem produz os animais, que a gente chama animais de produção, aqueles animais que têm o objetivo de alimentar a população, né? São os animais, o produtor de carne, de leite, mel, ovos. Então, é uma profissão realmente muito bela e que as pessoas devem ficar de olho aí e, quem sabe, também quererem ser zootecnistas. O médico veterinário também abarca essa área da zootecnia, mas tem a área médica, né? A área de cuidar da saúde animal e da saúde humana. As pessoas às vezes só pensam no médico veterinário cuidando da saúde animal. Mas o grande objetivo é cuidar da saúde animal e proteger preventivamente a saúde humana. Né? Como você falou aí muito bem, o médico veterinário não trabalha só com cão e gato. Tem os animais de produção, que a gente cuida da saúde desses animais de produção. A defesa agropecuária do país envolve a defesa sanitária animal, que é você proteger o patrimônio desses grandes criadores, que ontem até foi o dia do produtor, né, do criador animal. E esses homens têm um patrimônio que precisa ser protegido, porque existem doenças
que podem, de repente, dizimar todo um rebanho. Então, o médico veterinário é responsável pela defesa sanitária animal, para garantir que doenças impactantes na saúde do animal e das pessoas não acometam, não cheguem aqui não atinjam a nossa produção. Sim. Então vamos falar mais sobre isso, né? Entrar aí nessa área de prevenção de doenças. Vamos falar, na verdade, sobre saúde, porque a gente, desde o início do ano, a gente vem acompanhando aí notícias, né, de novos casos de influenza aviária, ou seja, a gripe aviária, com casos aí nos países das Américas, da Europa também, da Ásia. Essa doença que acomete aves silvestres, migratórias e domésticas. Queria que você falasse um pouco sobre isso aqui, porque eu acho que teve um caso recente, se eu não me engano, de uma ave doméstica no Espírito Santo, que poderia estar contaminada. Fala um pouquinho sobre a gripe aviária, pega em humanos, como se proteger. A gente chama de IAAP, né? Influenza aviária de alta patogenicidade. Essa influenza aviária, ela realmente chega com aves migratórias, que aqui no Brasil ela era exótica, mas ela já temos casos confirmados, não apenas já em aves migratórias, mas já tivemos um caso numa ave de subsistência, né? Aquelas pessoas que criam ali a sua galinha caipira para o consumo próprio, já teve um caso também no Espírito Santo. Mas, na verdade, o problema já chegou, inclusive, na Bahia. Nós já temos casos aqui na Bahia, mas casos, fiquem tranquilos, que são casos de aves migratórias, principalmente o que a gente chama de 30 réis de bando. É uma ave que vem muito ao Brasil através de rotas migratórias e chegou no Brasil. A gente está com um trabalho intenso com os órgãos de defesa sanitária animal, o Ministério da Agricultura, a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, o INEMA e a Secretaria também de Agricultura, né, um trabalho conjunto para evitar que essa doença chegue nas aves de produção, que seria um grande prejuízo para o país. O Brasil é o maior exportador de aves do mundo, né? É uma área que envolve bilhões e bilhões, seria um impacto negativo enorme para o nosso país se chegar em uma ave de produção, porque aí os outros países não vão querer comprar nossa carne. Sim. Então, e essa doença, ela pega sim, ela é uma zoonose, pode pegar em seres humanos. Ela não é tão grave hoje assim para o ser humano, mas existem casos sim, inclusive até de mortalidade. Então é uma doença que, se você vê uma ave na praia, por exemplo, cambaleando, uma ave caída doente, não toque na ave e informe, avise aos órgãos, né? Vocês podem ligar para o INEMA, tem um telefone, o Disque Fauna INEMA, que é o 99661-3998, que vai, imediatamente uma equipe irá e fará o recolhimento da ave. E fará todos os trabalhos que precisam ser feitos de defesa animal, defesa sanitária animal. Essa ave vai ser recolhida, se ela estiver morta, ela vai ser destruída de forma correta. Sim. E se uma pessoa pegar, poderá se contaminar com o vírus, né? Que é o H5N1, que é o normal que tem acontecido, o H5 ou H7, que são os mais patogênicos. Tem informação importante, deixa eu repetir aqui o número do INEMA, 99661-3998. A gente estava conversando sobre essa questão, né, sobre saúde aqui, também com Altair Santana, sobre a gripe aviária. Inclusive a Organização Mundial de Saúde, a OMS, alertou na última quarta-feira, dia 12, para o risco que os surtos de gripe aviária em animais podem significar para os humanos, né? Então, foi destacado aí o número crescente de infecções entre mamíferos, o que levanta essa preocupação. Isso porque esses animais são biologicamente mais próximos dos humanos que as aves, o que leva ao risco de o vírus se adaptar e infectar humanos mais facilmente, conforme explicam as organizações da ONU. Agora, saindo da gripe aviária para a agora tão falada doença do carrapato, popularmente falando, a febre maculosa, né? A CESAB, Secretaria de Saúde da Bahia, relatou na última quinta-feira que haviam 16 casos suspeitos aqui na Bahia de febre maculosa. Essa também é uma área de atuação dos médicos veterinários, né, Altair?
Sim, a febre maculosa é uma doença transmitida pelo carrapato, né? Principalmente o carrapato, que é conhecido como o nome comum de estrela, não é? Então, essa febre maculosa ela é provocada por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii. Essa bactéria, ela só é transmitida através do carrapato. Se uma pessoa pegar a doença, não transmite para outra pessoa, mas ela em contato com o carrapato, se ela ficar ali em contato umas 5, 6 horas com o carrapato picando ela, ou uma larva do carrapato, e a larva do carrapato ainda é pior porque a pessoa não sente. Ela fica ali picando e ela vai transmitir a bactéria. Ai, meu Deus. Então, isso normalmente acontece em propriedades rurais, em quem tem contato, por exemplo, com capivara, né? É porque esse carrapato estrela, né, ele é muito comum em matas, rios, cachoeira também. Inclusive foi um alerta porque viemos agora do período junino, né? Muita gente viajou para o interior, para as fazendas, então também foi dado esse alerta aí justamente pelo contato nesses locais aí de maior incidência desse carrapato estrela, né? Exatamente. Então, mas é uma doença que, se identificada logo, nos primeiros, quando tiver sintomas, com 5 dias, até 5 dias, o tratamento com cloracenicol, com algumas das tetraciclinas, resolve, né? A pessoa se salva. Agora, o problema é que às vezes as pessoas não sabem o que estão tendo. Às vezes pensa que é outra coisa, porque os sintomas se confundem muito. Sim. E acaba podendo ir a óbito, né? A doença foi o que aconteceu, inclusive, no estado de São Paulo, né? Exatamente. São sintomas como febre, dor de cabeça intensa, vômitos, diarreia, dor abdominal também. Então, são sintomas relativamente comuns, né? E aí que está o perigo, porque pode vir para um quadro mais grave e pode ter essa taxa de letalidade infecciosa aí elevada, né? Porque a bactéria atinge diversos órgãos, né? Sistema nervoso, todo o sistema digestivo pode ser atingido, provoca diarreias, dores abdominais fortíssimas, vômitos. Então, é uma doença que tem um quadro de sintomatologia muito rico, né? Muitas coisas podem acontecer com a pessoa, inclusive a morte. Então, tem que se cuidar. Normalmente, nos lugares onde elas são mais de uma maior ocorrência, os médicos já ficam de olho e já entram com a medicação correta, mas às vezes não é um lugar muito comum e a pessoa não sabe e o ser humano acaba indo a óbito. Ficou alerta, né, então, para procurar rapidamente aí né, o atendimento médico. Bom, para você que está sintonizado aqui na Band News, você está ouvindo o Band News Entrevista. Eu estou conversando com o Altair Santana, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Altair, saindo dessa área de saúde, eu quero entrar no setor de alimentos, porque eu sei que o veterinário, né, também atua fortemente nessa questão do setor de alimentos. Queria que você desse também algumas orientações para os nossos ouvintes. Essa aí é a área que, inclusive, eu atuo, né? Olha. A área é a área de alimentos. Eu sou um auditor do Ministério da Agricultura, eu trabalhei muitos anos, chefiei, inclusive, o Serviço de Inspeção Federal. E o que a gente precisa dizer ao consumidor é que tomem cuidado com os alimentos que vocês consomem. Os alimentos, para os produtos de origem animal, eles precisam ser adquiridos quando você sabe que aquele produto foi inspecionado por um órgão de inspeção sanitária. Aí nós temos o CIF, o Serviço de Inspeção Federal, o CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, e o CIE, que são os serviços de inspeção municipal, que funcionam dentro das secretarias de agricultura. Então, só procurem alimentos de origem animal, carne, leite, mel, ovos, pescado, que for obtido em indústrias que tenham algum desses serviços de inspeção. Não consumam alimentos de forma nenhuma, alimentos clandestinos. E aí você corre um sério risco de pegar uma doença grave e que aí o trabalho para a saúde pública fica maior ainda. E como é que a gente tem, né, como é que a gente pode confiar, né, na escolha desse alimento, nessa empresa que está oferecendo esse alimento? Com que tipo de orientação você pode dar para a gente em relação a isso, Altair? Busquem no rótulo dos produtos, tem sempre um carimbo
com o órgão que fiscalizou a produção daquele produto. O CIF, por exemplo, é uma marca internacionalmente conhecida, é uma das marcas mais famosas do Brasil no mundo inteiro, que o Brasil é um grande produtor de carnes, né, exportador, é um dos maiores do mundo, se não hoje o maior do mundo. Então o mundo inteiro conhece o CIF. E todo mundo sabe também o CIA, né, o Serviço de Inspeção Municipal, e o estadual e o municipal. Então busquem no rótulo, leiam o rótulo e vejam se tem lá o carimbo do Serviço de Inspeção, que é o órgão de defesa sanitária. Normalmente tem um médico veterinário da empresa, o responsável técnico, e tem um médico veterinário do Serviço de Inspeção fiscalizando, ajudando na fiscalização. Sim. Nos programas de autocontrole que a gente chama, né? Programas de autocontrole que garantem que aquele produto tem qualidade e tem inocuidade. Qualidade é o produto ser conforme o que o produtor disse que ele ia produzir para o órgão de defesa. E inocuidade é que aquele produto, ele pode até ter alguma contaminação, pequenas contaminações são possíveis, o produto não precisa ser estéril, né? Sim. Mas é que aquele nível de contaminação é tão pequeno que não é capaz de provocar uma doença. Então o produto é inócuo. Então é isso que a gente busca. E no produto clandestino, você não vai encontrar isso. Porque o produto clandestino, 100% desses produtos são contaminados. Olha aí. Vão ter algum nível de perigo, de presença de bactérias, vírus, que podem provocar doenças nas pessoas e até infecção alimentar, porque às vezes tem também ali toxinas presentes. Com certeza. Agora, falando em prevenção, Altair, vamos falar sobre vacina para os animais. A vacina ainda é a principal forma da gente ajudar os animais e nos proteger também? Com certeza. A vacina, tanto para os animais quanto para os seres humanos. A gente veio de uma pandemia em que se teve muita negação à vacina. A vacina provou a gente que existe a população do nível que existe no planeta hoje, é porque a vacina evitou muita gente de morrer. Então a vacina é realmente a grande segurança para a saúde das pessoas, né? Então muitas vacinas são ministradas aos animais. Normalmente todos os animais têm algum tipo de doença que a vacina é a forma de controlar. Vou dar um exemplo aqui, embora não seja uma zoonose, uma doença que seja transmitida do animal para o homem, mas a febre aftosa, que é uma doença comercial, é uma doença que atinge os bovinos, dizima a produção e vai faltar alimento de qualidade para as pessoas, né? Então a febre aftosa ela é controlada com vacina. A gente conseguiu erradicar a doença do Brasil com o uso de vacina. Exatamente. Assim como controlamos a Covid-19 com o uso de vacina. Então não se pode negar a importância desse meio de controle de doenças que é a vacinação. Com certeza. A vacinação é muito importante. Hoje em dia a gente até pensa assim, né, aquela realidade que vivemos com a pandemia, com o isolamento social, com todo mundo usando máscara, a gente pensava quanto tempo ainda vamos viver essa situação e passou, minha gente, está passando. Claro que as medidas sanitárias que foram aplicadas, eu acho que a gente deve adotar, né? A pandemia trouxe uma lição importantíssima para a gente. Muitos brasileiros perderam a vida por conta da falta de vacina, né? O governo federal que demorou de entregar essa vacina e a gente tem que ter consciência disso. E assim como para os humanos, para os animais também, né? A vacinação é super importante e a gente não pode abrir mão disso. Você que tem seu gatinho, seu animal aí, seu pet, seu cachorro, colocar as vacinas em dia, também com os animais de grande porte, porque serve também como prevenção, né, e controle de doenças. Altair Santana, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, obrigada pelas informações, tá? Na manhã deste sábado, um ótimo final de semana para você, até a próxima. Pamela, eu que agradeço, estamos à disposição, sempre que precisar aí do Conselho de Medicina Veterinária da Bahia, pode nos convidar. Só queria só lembrar que a ADAB também é um órgão que vocês devem notificar no caso de encontrar algum animal doente, no caso da influenza aviária, por exemplo, de alta patogenicidade, também deve buscar a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Muito obrigado, um bom final de semana para você e para todos os ouvintes. Obrigada, tchau, tchau.
Muito bem, minha gente. Tá aí, esse foi o nosso Band News Entrevista deste sábado, 15 de julho.